Olá, meu nome é César Cordeiro. Vim aqui tratar de um tema a convite da Mara, do trabalho Conexão Mara. Muito obrigado desde já pela confiança, Mara, pelo convite. E o trabalho de hoje, o tema que ela me convidou para dividir com vocês, é sobre propósito. Então, propósito é um tema desafiador nos dias de hoje. Então, se no final do nosso dia, no final do nosso bate-papo, perdão, a gente conseguir dar uma ressignificada em relação ao propósito no nosso dia a dia, vou ficar feliz. Valeu a pena estar aqui, né, com vocês, e valeu a pena o investimento de vocês em assistir o que eu posso estar trazendo aqui para a gente, para essa conversa. Hoje, o que a gente vê em termos de propósito, existe uma grande confusão, digamos assim, uma grande tensão. Propósito virou, né, uma definição comum, todo lugar se fala de propósito, todo mundo se fala de ter propósito na vida, que isso é muito importante, e essa é a razão de ser. Se você não tem propósito na vida, tem algo errado. Então, assim, nesse contexto VUCA, né, de volatilidade, incertezas, complexidades, né, ambiguidades, é muito difícil ter claro quais são os propósitos. É muito desafiador, e mais do que nunca, quando a gente é cobrado por isso, ou mesmo a gente se cobra por isso, muitas vezes existe um vazio enorme porque a distância é muito grande do que é um propósito da sua realização. Então, se a gente puder destrinchar esse nó nesse nosso bate-papo do dia de hoje, eu já vou ficar muito feliz. Essa é a intenção. Primeiro, vamos entender qual a definição de propósito. Então vamos olhar no dicionário Aurélio o que é um propósito, qual a definição de um propósito. Então nós estamos falando de alguma coisa que entra no mérito de objetivos, de finalidades, de intenção, né, de resolução, de, né, coisas a serem atingidas, objetivos a serem atingidos. Muitas vezes, dentro desse estresse de termos um propósito, a primeira coisa que é legal dividir é que o propósito ele pode ser muitos. Eu posso ter vários propósitos. Eu posso ter um propósito no que toca a minha dimensão pessoal, nos meus relacionamentos, as minhas realizações pessoais. Eu posso ter um propósito em relação à minha família. Eu posso ter um propósito em relação à minha dimensão profissional, grana, realização, carreira. Pode ser, por que não? Então, assim, primeira coisa, quando a gente fala em propósito nessa dimensão muito grande de ter um propósito na vida, gera uma tensão muito grande e muitas vezes uma frustração muito grande, porque primeiro a gente pode fatiar esse cara em várias dimensões práticas. E essa é a ideia. Então, primeira conscientização. O propósito tem várias faces, várias partes. E você falar com relação ao propósito, portanto, fica mais leve, porque eu posso ter clareza sobre alguns, posso não ter tanta clareza em relação a outros, e está tudo bem. Então, a segunda grande dimensão em relação a falar sobre propósito é a perspectiva da gente acolher nossos processos em relação à clareza de tê-los, né? Porque muitas vezes é difícil ter. E a gente pode mudá-los, inclusive. Os objetivos mudam conforme o tempo, né? Hoje, os objetivos que eu tenho hoje com a minha idade eram diferentes dos objetivos que eu tinha quando 22, 25 anos de idade. Mudam. Então, tranquilidade em relação, primeiro, esvaziar esse bicho-papão de ter um objetivo na vida e sim saber que pode ser dividido e que tem momentos que a gente sabe mais, tem momentos que a gente sabe menos. A terceira dimensão com relação ao propósito, para a gente aliviar a nossa atenção, nosso coração, é aonde nasceu esse propósito? Né? Aonde nasceu para você vamos dar um exemplo prático, né? Esse objetivo de ter muita grana, né? Ele nasceu fora de você ou dentro de você? Então, se eu tenho um objetivo profissional e ter muita grana, muitas vezes eu posso ter absorvido, esse é um exemplo, tá? Mas a gente generaliza os propósitos que a gente tem nas diferentes faces, como a gente falou antes. Nesse exemplo, então, assim, eu posso ter absorvido externamente que grana é importante, que grana é fundamental para ser feliz, e de repente eu ouvi de fora que é uma definição ter dinheiro, senão
é uma vergonha. Eu posso ter tido traumas de família com questões de grana que me trazem esse foco, esse propósito em ter muito dinheiro. Muitas vezes eu faço coisas só por fazer. Então, muitas vezes, em relação a alguns propósitos, nesse exemplo que eu dei, eu posso ter propósitos, objetivos que vêm de fora e não necessariamente saem de dentro. São digeridos, são emanados, né? Vêm da minha autoconsciência, vêm da minha unicidade. Então, para mim, a autoestima, de repente, vamos continuar no nosso exemplo, ter dinheiro pode ser uma grande realização, um propósito, né? De ser feliz e de conquistar coisas que assim eu quero, mas é alguma coisa digerida, alguma coisa que vem de dentro. Então, terceiro ponto em relação ao propósito que a gente pode dividir, então, é separar o que é que vem de fora, o que é social, definido, o que é os emaranhados que podem estar à nossa volta, e o que é escolha própria, que é a autoconsciência nessas escolhas de quais são os meus propósitos, os meus objetivos. Isso também já traz uma tranquilidade. E eu vejo isso com profissionais, com pessoas com quem eu trabalho, nessas abordagens terapêuticas e de coaching, de efetividade, essa confusão é enorme. Então, voltamos àquela ansiedade lá atrás de ter um propósito para tudo. Não é assim. Se eu posso quebrá-los e se eu posso olhar para mim e descobrir quais são o que vem de dentro, quais são os propósitos que vão nutrir a minha alma, a minha realização, show de bola. Quarta dimensão em relação ao propósito é a proporção. Então, assim, é uma outra característica importante a gente falar para que a gente possa, portanto, de novo, acalmar o coração, acalmar essa ansiedade em relação a ter propósitos, que é, se eu tenho, vou dar um exemplo, tudo bem? O propósito, por exemplo, de ter no meu apartamento algumas plantinhas, como manjericão ou como outras ervas, né, para eu cozinhar e tudo mais. Porque se eu utilizo, né, se eu coloco para mim como isso um propósito e vem de dentro a minha perspectiva de, por exemplo, ter um temperinho fresco quando eu faço uma comida, quando eu estou em família, quando eu estou sozinho, quando eu cozinho com os amigos. Um exemplo, tudo bem? Se eu colocar como propósito que aquelas plantinhas, aqueles vasinhos que eu comprei no supermercado, eu quero que elas cresçam, então eu vou lá e rego todo dia, eu vou lá e coloco na janela para pegar sol e elas estão crescendo. É um exemplo muito simples do quê? De ter um propósito, né? E ter um resultado esperado. Então, eu tenho o propósito de fazer com que as plantas cresçam para ter o resultado de poder utilizá-las, né? Ter o benefício e a gentileza dessas plantinhas e dar, por exemplo, algumas especiarias que a gente pode estar utilizando na nossa alimentação, por exemplo. É um propósito e um resultado proporcional. Muitas vezes eu posso ter um propósito de vida com um resultado extremamente grandioso, extremamente uma projeção muito grande. Então eu quero ter um propósito de vida de ter uma experiência, sei lá, por exemplo, fora do Brasil, só que o resultado para isso, o resultado esperado é muito grande. E, portanto, quando eu tenho essa desproporção em relação ao meu propósito e o resultado esperado do que eu estou buscando, desses objetivos, eles se conflitam. E aí vem uma frustração muito grande em relação à não realização de propósito. E, portanto, o propósito cai numa caixa, né, numa vala, onde eles são muito mais frustrantes do que realizadores. Então, ter a perspectiva de proporcionar o que é um propósito e o seu resultado é um quarto pulo do gato em relação a lidar bem com propósitos. Tudo bem? Feita essa clareza em relação a essas N possibilidades, aí a gente vai, né, na busca de vários caminhos de como fazer isso, de como olhar para mim, de como identificá-los, de como, né, proporcioná-los e de como eu posso, portanto, dentro das minhas escolhas conscientes, do meu reconhecimento, das minhas capacidades de autoestima, da minha unicidade, da minha conexão interna, identificar esses objetivos de vida na minha realização. E aí a gente tem vários caminhos. Por exemplo, constelações organizacionais, constelações empresariais,
Access to Consciousness, EFT. A própria Mara fez o material dela falando de inteligência emocional, inteligência espiritual. A Solange ontem falou muito em mindfulness. São N caminhos. Todos eles buscando um formato para que a gente possa se identificar melhor, se conhecer melhor, se amar melhor e se achar melhor. Então, não vou ficar falando deles, porque todos eles têm a sua aderência para cada um. Eu tenho os meus, você tem os seus, cada um tem o seu caminho a escolher. Mas lidar com o propósito de uma maneira mais leve, mais realizadora, tendo clareza das possibilidades, né? E de como lidar com ele de uma maneira efetiva, no olhar para dentro, é a grande sacada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande a todos, né? Um abraço especial para a Mara e para todos os participantes. Espero encontrar vocês no nosso próximo live. Um beijo grande. Tchau.